Paz do Senhor, meus irmãos. Deus é bom ou não? E o diabo não presta. Deus é maravilhoso. Que bom ver todos os irmãos aí. Vamos meditar um pouquinho na palavra. As crianças estão se comportando aí? Vocês estão achando estranho alguma coisa hoje? Aguenta um pouquinho, meus irmãos, você já vai entender. Vamos ler Mateus capítulo 18, do verso 1 ao verso 6, e depois do Mateus capítulo 19, verso 14. Glórias a Deus, glórias a Deus. E a palavra do Senhor diz assim: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Mateus 19, 14. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te glorificamos e colocamos mais uma vez as nossas vidas na tua presença. Pai, precisamos muito, muito do Senhor. Somos completamente dependentes do Senhor. Como já louvamos aqui nesta tarde, se não temos o Senhor, não temos nada. E por isso precisamos tanto da tua orientação para nós, tanto na nossa vida pessoal, como na nossa vida ministerial, como igreja, profissional, familiar, em tudo, Pai, nós precisamos do Senhor. Pai, sê conosco nesse momento e que o teu santo nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Irmãos, podem sentar um pouquinho? Antes de começar, e a título de introdução, eu gostaria de partilhar uma experiência que eu tive com os irmãos aqui há algumas semanas atrás, não lembro se foi uma ou duas, e algumas semanas atrás eu fui convidado a participar de um culto. E não é muito comum eu frequentar outras igrejas, até porque a maior parte dos cultos às vezes é à tarde, e o nosso culto também é à tarde, mas era domingo de manhã, então eu podia ir e fui. E quando cheguei lá, era uma igreja diferente daquilo que a gente faz aqui, era uma igreja num contexto familiar, não deixa de ser uma igreja, é só diferente da nossa liturgia daqui, num formato de célula, numa casa. Havia um lugar que era como se fosse um púlpito, que era uma mesa, cadeiras em volta e talvez umas 25, 30 pessoas. E o culto começa, como começa qualquer culto, né? Acredito eu, com a leitura da palavra, onde todos participaram, achei bastante curioso, inclusive as crianças participaram. Depois tinham os louvores da harpa, a capela, onde todos participaram, né? Inclusive as crianças participaram. E a palavra e o fim. E eu saí de lá, eu confesso, que eu saí de lá um pouco assim maravilhado, contente com aquilo que eu tinha visto ali. Não porque tinha sido pregado nada do outro mundo, foi uma boa palavra, uma exposição de 1 Coríntios capítulo 15, muito bíblica, um irmão estava preparado. Também não foi o louvor que me impressionou, o louvor normal, louvor é sempre louvor, é bom, seja a capela, seja com instrumento. Claro que a gente aqui tem uma equipa muito bem ensaiada e treinada, né? Os dedos de ouro ali, mas agora vai pegar essa questão dos dedos de ouro, né? E com muito esforço e dedicação, e fazem um esforço muito grande para apresentar, para conduzir, não apresentar, mas acaba também ser uma apresentação, mas conduzir a igreja na adoração. Mas louvor é sempre bom. O método também não me impressionou.
nós fazemos célula habitualmente, então a gente está habituado a esse contexto de culto de lar, então não me impressionou, todos com oportunidade, muito participativo. Agora, o que me deixou muito admirado nesse culto e muito feliz foi a participação das crianças no culto. E isso eu fiquei admirado. Por exemplo, lendo a Bíblia em público, né, sem qualquer tipo de problema. Havia ali crianças dos 5 aos 12 anos de idade, em que quando chegava a vez de ler, lia, e não tem aquela coisa, estou com vergonha, não quero ler, não. Liam dentro da sua dificuldade, mais bem lido, menos bem lido, mas liam. Não tinha, assim, aquelas vergonhas que a gente vê, às vezes, com os nossos filhos, né? Eu falo com os meus também, principalmente os meus, né? Crianças pedindo o hino da harpa, né? Curioso, né? Eu quero o 410, uma criança que sabia os hinos, que pedia os hinos, né? Isso, a maioria dos crentes às vezes nem sabe os hinos das harpas mais, e que as crianças sabiam, estavam ali. Não havia crianças no tablet, não havia crianças no telemóvel, não havia crianças a pintar. Eram cerca de 10 crianças entre os 5 e os 12 anos de idade. Foi muito bonito. O mais bonito daquilo tudo, para mim, foi a reverência que aquelas poucas crianças que estavam ali tinham no momento do culto, né? Eu não ponho em causa o trabalho, eu não sei quais são as intenções daquelas pessoas, eu não conheço aquelas pessoas. Eu fui convidado por alguém, mas não era o líder da igreja, não sei se tem um líder, deve ter, né? Normalmente tem que ter, né? Eu fui convidado pelo anfitrião e eu me admirei pela reverência que havia. Agora, eu não sei as intenções, eu não sei se as pessoas são bem intencionadas ou não sei se a doutrina é correta, eu só vi uma pregação não dá para definir isso, mas me impressionou a capacidade de fazer entender às crianças que elas também fazem parte do culto, né? E isso é muito importante. Eu pensei cá para mim, nós como pais, e atenção que tudo o que eu vou falar aqui é para mim também, porque eu sou pai de 2 crianças, uma já foi arrebatada, não sei nem onde é que está. A outra está lá, a Maria está ali, que eu já disse para a Karen dar um beliscão caso ela se porte mal. E eu pensei assim, existe qualquer coisa que nós como pais e como igreja estamos a fazer errado. Existe algo que nós não estamos conseguindo passar para as nossas crianças. E os irmãos às vezes podem pensar assim, não, mas o ambiente de célula é diferente. Não é. O ambiente de célula é um culto. Seja numa casa particular, seja no prédio de uma igreja. Aliás, as igrejas começam naquele ambiente. Aquele ambiente que eu estava ali é muito mais próximo da igreja primitiva do que este que nós estamos aqui. É muito mais próximo da essência da igreja do que esse que nós estamos aqui. Então eu fiquei muito admirado. E não é porque era uma célula, porque o mesmo nós não vemos nas nossas células. Porque se fosse por ser célula, as nossas células eram um exemplo também, e não são. Algumas são uma vergonha. Me perdoem. E eu sei que todo mundo faz a célula com muito zelo e com muita dedicação e com muito esforço. Eu não quero aqui de maneira nenhuma desmotivar, mas é uma verdade. Existem células que é uma vergonha em relação às crianças. E quem já ministrou em célula aí sabe o tanto que às vezes é difícil ministrar com as crianças gritando, fazendo barulho, andando de patinete para cá e para lá, e jogando bola e brigando e não sei o quê. Então não é porque era uma célula que era diferente, porque a gente tem células e continua sendo às vezes a mesma coisa. E algumas células melhorou, graças a Deus, é verdade, porque é um assunto que já tem-me vindo a incomodar de há uns meses para cá, muito antes de eu ter participado desse culto. Não é o pastor agora foi lá e pronto, e Deus falou com ele lá. Não, é uma coisa que eu já tinha falado aqui com alguns irmãos da liderança. E eu já tinha partilhado com os irmãos também, num culto de ceia, se não estou em erro, sobre essa importância que nós temos que passar para as crianças. Porque nós passamos para as crianças que o culto delas é lá na salinha, né? E eu estava vendo um estudo muito interessante, um estudo cristão, e que diz que cerca de 60
a 70% das crianças criadas em igreja deixam os caminhos do Senhor depois dos 18 anos. Olha como que isso é preocupante. Como que isso é preocupante. Isso são factos. De 60% a 70% das crianças. Então, se nós tivermos 10 crianças aqui, aos 18 anos, é a probabilidade que 7 delas não sirvam mais ao Senhor. Irmãos, isso são factos. Isso é muito preocupante para nós. Me perdoem, porque hoje a palavra talvez não vai ser tanto uma pregação, mas é uma reflexão para nós. Isso é preocupante para nós. Pastor, mas a palavra não diz que se eu ensinar a criança no caminho que ela deve andar, quando ela for velha, não se desviará dele, né? Provérbios 22, verso 6. Então, pastor, a palavra está falhando? Não. A palavra não está falhando. Quem está falhando somos nós. Porque nós não estamos cumprindo essa palavra. Primeiro que essa palavra também não é uma promessa absoluta. Isso é um princípio de sabedoria. Está lá em Provérbios. E segundo, porque a ideia de ensinar aqui fala em moldar, colocar as mãos na massa, trabalhar o evangelho na criança, e isso custa. É muito mais fácil para nós entregar um telemóvel nas mãos deles. É muito mais fácil para nós colocar um tablet nas mãos deles. É muito mais fácil deixar na casa de alguém. Ensinar a criança no caminho não é só vir junto para a igreja, não. Porque nós entendemos que é assim, né? Olha, dá a mão e vem comigo para a igreja. Sim, isso é um dos caminhos, mas não é só isso. Porque talvez se eu chamasse aqui algumas crianças que estão aqui e eu perguntasse a essas crianças assim, olha, você vê o seu pai ou a sua mãe orar? Talvez muitas delas diziam, não, nunca vi. Talvez se eu chamasse aqui alguns jovens, alguns adolescentes e dissesse assim, você vê o seu pai ou a sua mãe lendo a Bíblia? Talvez muitos deles iam dizer assim, não, nunca vi. Então nisso já muitos falhamos. Muitos já não têm testemunho para andar no caminho. Então para muitos andar no caminho é só pegar na mão e trazer para a igreja. E esse é o único caminho que fazem junto com eles. Na igreja vem, graças a Deus nós temos um ministério infantil abençoado, né? É uma bênção, hoje estão de folga aí, não é costume, mas é abençoado, que se dedica, que imprime, que investe. A igreja não tem miséria com o ministério infantil, é preciso comprar, compra, faz. A Ângela está aí para testemunhar disso. A gente se preocupa, mas o ministério infantil não pode se tornar num bezerro de ouro da igreja. Porque eu vou para a igreja porque o ministério infantil é muito bom. E às vezes nós na igreja levantamos bezerros de ouro. Ou o ministério infantil, porque se não tiver ministério infantil nem vou para a igreja, porque eu vou ficar com o meu filho, ele é irrequieto, eu sei. Eu tenho 4, né? Eu sei o que é isso. Eu sei o que é estar na igreja com uma criança com 1 ano e meio, 2 anos e outra com 4, 5. São 2 idades complicadas para estar na igreja. Sem salinha. Eu sei que é difícil. Só que às vezes essas coisas que a gente vai fazendo na igreja para ajudar os pais, para ajudar para que o culto corra da melhor maneira possível, se tornam bezerros de ouro que nós levantamos na igreja. E quem fala do ministério infantil, fala do ministério de louvor. Não, eu vou naquela igreja porque o ministério de louvor é uma bênção. Um bezerro de ouro que a pessoa levantou dentro da igreja. Não sei se vocês já tinham pensado dessa maneira, mas olha, o Espírito Santo me levou a dizer, nem estava escrito aqui. Então eles vêm para a igreja, eles aprendem as historinhas da Bíblia, aprendem, e eles sabem Bíblia, os nossos crianças sabem Bíblia, né? Mas isso é a maneira mais fácil de ser pai e mãe, deixar os outros educar os meus filhos. Mas o ensino à criança no caminho que deve andar significa arregaçar mangas e moldar e trabalhar e formar o caráter de Cristo na vida delas e ser uma referência para a vida delas.
Essa estatística que eu falei de 70% das crianças é em crianças entre os 8 e os 14 anos. Entre os 8 e os 14 anos. Porque não basta, chega uma certa idade, que não basta elas saberem as histórias da Bíblia. Elas têm que saber como aplicar essas histórias no seu dia a dia. Não basta dizer o que a Bíblia diz. Tem que explicar porque é que a Bíblia diz. Não basta dizer é assim porque Deus quer. Tem que explicar porque é que Deus quer. E a Bíblia tem todas essas respostas. E as crianças e os adolescentes fazem perguntas difíceis. Eles querem saber de onde é que veio Deus. Eles querem saber, né, porque é que Jesus teve que morrer. Né, porque é que eu tenho que vir à igreja. Né? Eles estão na idade dos porquês. De fazer perguntas. E é durante a semana que essas perguntas vão surgindo. Porque é durante a semana que eles vão questionar o que aprenderam aqui nessa linha. Mas você que tem filhos no Ministério Infantil, pelo menos pergunta o que é que foi trabalhado nessa linha, por exemplo. E desenvolve isso com ele. Nós como pais, irmãos, nós temos que ter consciência dessa responsabilidade. Nós temos que preparar os nossos filhos para serem cristãos maduros na fé. Preparar os nossos filhos para serem cristãos convictos daquilo que acreditam. Mas talvez nem você é convicto. Talvez, se bobear. Mas você tem que ensinar o seu filho. Os nossos filhos, eles têm que saber o que é um culto a Deus. Eles têm que saber o que é que esse momento representa. Nós temos que prepará-los para cultuar. Nós temos que preparar para ler a palavra de Deus numa célula, se for necessário. Nós temos que preparar para fazer uma oração no culto, se for necessário. Nós encaramos esse tipo de coisas como se fosse coisa do crente do outro mundo. Não, orar em público, ler em público, isso é coisa de pastor, isso é coisa de obreiro. Não, isso é coisa de crente. Isso é coisa de crente. A gente vai pedir a alguém para abrir uma célula, que estamos num ambiente familiar. Olha, você pode abrir a célula. Ai não, pastor, eu tenho vergonha. Mas por amor de Deus, se for para falar borracha o dia todo no trabalho, não tem vergonha. Mas para falar do Cristo que lhe salvou, que lhe tirou da miséria, que tirou as camas dos seus olhos, que tirou das trevas para a sua luz, isso nós temos dificuldade de falar disso. Nós fomos chamados para testemunhar, e testemunhar implica falar. Obviamente não significa que vão ser todos pregadores, obviamente não significa que vão ser todos evangelistas, mas todos os crentes que receberam o Evangelho, que receberam a presença do Santo Espírito, quando chamados a falar de Jesus, eles vão estar aptos a falar de Jesus. Quando chamados a orar, eles vão estar aptos a orar tranquilamente e naturalmente. E quando chamados a trazer uma pequena palavra, também vão fazê-lo. O exemplo, o pastor Salim está ali, eu falei, foi apanhado no pulo, ninguém combinou nada. É pastor, não tem a ver por ser pastor, não tem nada a ver com isso. É porque ele ama a Deus. E quem ama a Deus medita na sua palavra. E não é possível que você não conheça um versículo para chegar aqui e ler. Não é possível que você não é capaz de chegar aqui, irmãos, paz do Senhor, vamos ler João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que crê nele não pareça, mas tenha vida eterna. Vamos orar? Ora, pronto, fechou. Será que nós não conseguimos fazer isso? É tão simples. E nós temos que transmitir isso para o nosso filho. Nós não podemos passar uma ideia de que pregar o Evangelho, de que estar num púlpito, de que orar numa igreja, de que cantar é uma coisa para crente iluminado, porque não existe isso. Todo crente salvo é apto para pregar e anunciar o Evangelho. É salvo, pode pregar. É salvo, pode batizar. A religião que cria essas coisas aí. Não, porque para batizar tem que ser um pastor, o presbítero. É salvo. É salvo, verdadeiramente. Cristo entrou no coração. Tem fruto. Está apto. Nós precisamos de ter plena consciência que os nossos filhos, o seu filho, a sua filha, ela faz parte do culto a Deus. Maria, o culto é aqui, Maria. Maria, o culto é aqui.
ela faz parte do culto a Deus. Eu não estou num momento paralelo lá. Não estou num momento paralelo. Eu estou num culto a Deus. Seu filho e sua filha devem ser um adorador também. Seu filho e sua filha devem ser um pregador também. Seu filho e sua filha devem ser um evangelista também. Mas mais importante do que tudo isso, o seu filho e a sua filha devem se comportar como um filho de Deus. E um dia ele vai ter que confessar Jesus como seu Senhor. Um dia ele vai ter que se batizar. Um dia ele vai ter que descer às águas do batismo. Você já pensou nisso? Porque Deus não tem netos. Deus tem filhos. Deus tem filhos, Deus não tem netos. Eu posso ser o maior pastor do mundo, que nem sou. Deve ser dos piorzinhos que tem. Pode ser a maior pregação do mundo, tudo. Se o meu filho e a minha filha não tomaram uma decisão para Cristo, isso não vai valer de nada. E Jesus ama as crianças. O texto que a gente leu aqui demonstra o amor e o cuidado que Deus tem pelas nossas crianças. Jesus tem um cuidado especial. Olha o que é que Jesus diz em Mateus 18:10. Eu não li esse texto de início, mas está dentro do contexto, Mateus 18:10. Olha o que é que Jesus diz, algo que isso até confunde a cabeça às vezes aí dos teólogos de plantão. Mateus 18:10 diz: vede, não desprezes qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Olha, Jesus não está falando aqui de anjo da guarda, ok? Não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está demonstrando aqui é que eles podem ser pequeninos aqui na terra, mas no céu eles têm uma representação constante diante do Pai. Eles têm privilégios. Jesus está dizendo aqui algo muito sério. Ele pega em algo que às vezes os homens até podem desprezar, né? Os pequeninos, os simples. Claro que aqui tem uma abrangência, não está a falar só de crianças, mas ali o exemplo foi uma criança. E ele pega aqui os pequeninos, as crianças, os simples, os que não têm posição, aqueles que podiam ser desprezados, e revela uma realidade invisível. No céu eles não são ignorados. E quando Jesus diz os seus anjos veem a face do Pai, e a gente sabe que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1 que os anjos são espíritos ministradores para servir aqueles que vão herdar a salvação. No caso das crianças, esses anjos diz que parece que têm uma posição especial, né? Acesso direto à presença de Deus, posição de honra, uma prontidão em servir. Então é uma linguagem simbólica de uma corte real, com servos que estão diante de um rei, preparados para agir a favor daqueles que vão herdar a salvação. Jesus mostra aqui um contraste muito forte. Os pequeninos na terra podem ser ignorados, podem ser desprezados, podem não ter voz, mas no céu têm representação, têm atenção constante e têm acesso diante de Deus. Jesus está dizendo: você pode não dar valor à sua criança, mas o céu dá. Você pode ignorar o ministério dela, aquilo que Deus tem para a vida dela, mas Deus não ignora. E diante dos seus discípulos, que tinham estado, esse contexto aqui, os discípulos já tinham estado com ele 3 anos. Ele está prestes a entrar para a última semana em Jerusalém. E diante desses discípulos, ele usa a crianças como exemplo. Eu queria entrar no texto agora, Mateus 18, verso 1. Ele disse: olha, naquela hora aproximaram-se os discípulos e perguntaram: quem é porventura o maior no reino dos céus? Olha a preocupação dos discípulos. Não estamos a falar aqui de fariseus. Não estamos a falar aqui de religiosos. Aqui quem faz essa pergunta são os próprios discípulos de Jesus. Gente crente, povo da igreja. A preocupação desses homens aqui era ser grande, era ser o maior, era estar em evidência. E isso não foi uma pergunta por acaso. Eles já vinham discutindo isso. Este mesmo momento é relatado por Lucas também, no capítulo 9, verso 44, e nós vemos que, aqui em Lucas dá um detalhe interessante, eles vinham pelo caminho discutindo isso, né? Lucas 9, 46, olha, levantou-se entre eles uma discussão sobre qual seria o maior. Irmãos, isso é tão atual e verdade para os dias de hoje, porque hoje na igreja
é um monte de gente querendo ser grande, mais grande que os outros. É um monte de gente querendo ter razão. É um monte de gente querendo aparecer. É um monte de gente querendo estar na frente. E quando eu digo isso, não necessariamente é púlpito. Um monte de gente querendo ficar mais bem visto do que os outros. É o que a gente vê nas igrejas hoje. Igrejas competindo umas com as outras. E isso era uma discussão de pessoas que andavam há 3 anos com Jesus. Discípulos competindo entre si quem era o maior. E olha o que é que Jesus falou no mesmo contexto, mas agora na lente de Marcos, capítulo 9, verso 35. E ele, sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Os homens não entendem esse princípio. Nós não conseguimos entender. É difícil. É difícil nós entendermos esse princípio. O homem chega e já quer. O homem, a mulher chega e já quer fazer do seu jeito. Se não for como eu aprendi, não é. Se não for como eu fui ensinado, não pode ser. Tem que ser do jeito que eu quero. Se não for como eu penso, nem participo. E diante dessa mentalidade desses homens, Jesus chama alguém improvável para servir de exemplo para eles. Mateus 18, verso 2, voltando para Mateus. E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles. Jesus coloca aqui uma criança para demonstrar aos seus discípulos o que ele esperava deles. Porque enquanto os adultos querem destaque e posição, as crianças não. As crianças querem estar ativas. Elas não buscam qualquer tipo de protagonismo. As crianças querem brincar. As crianças querem estar envolvidas. Quando uma criança chega perto de um grupo de crianças, o que é que ela faz? Ela vai se aproximando. Ela vai se aproximando, ela vai se envolvendo, ela vai intrusando, e quando damos por ela, ela já está envolvida com as outras crianças brincando. Já repararam que é assim mesmo? E o mais interessante, se a gente for mais fundo nisso, é que quando as crianças começam a brincar, ninguém está preocupado em quem está na frente, em quem lidera, em quem vai mandar. Mas quando você percebe, já existe uma delas que está comandando as outras, e todas acompanham aquela liderança naturalmente. Isso é verdade ou mentira o que eu estou a dizer? A criança não luta por posição. A criança não disputa liderança. A criança não precisa provar nada, ela simplesmente é criança. Inocente, sem soberbas, mas com desejo de estar envolvida, com desejo de ser útil, independentemente da sua posição, com humildade. O pastor Salim deu um exemplo ali tão maravilhoso de uma criança. Eu lembro o Simão uma vez saiu daqui, acho que ele estava nu ou de cueca, e entrou na igreja lá do lado. E para ele está tudo certo. Ele tinha 2 anos, a gente chegou aqui, ele tinha 2 anos, e para ele estava tudo certo. E se tivesse sem cueca também ia. Não sei se foi nu, se foi de fralda, já ainda não usava fralda ainda, não sei. E para ele está tudo bem. Hoje já não. Hoje, se eu tiver pessoas na sala e ele tiver a tomar banho, ele pede: pai, fecha a porta. Já mudou. A criança vai mudando também. Ela vai tendo consciência do que é certo, do que é errado, né? E olha que Jesus diz: olha, em verdade vos digo, verso 3, Mateus 18, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tomardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Olha que palavra poderosa e séria para nós, porque Jesus não está dando aqui uma condição para diácono, uma condição para pastor, uma condição para líder. Jesus está dando uma condição para entrar no reino: humildade como fruto da fé. E atenção, porque o conceito de humildade que muitos nós temos, às vezes nem é humildade. Porque às vezes nós pensamos que o irmão humilde é aquele que tem poucos recursos, ou aquele que tem pouco conhecimento, mas humildade não tem nada a ver com isso. Humildade não é ausência de recursos. Humildade não é ausência de conhecimento. Humildade não é não ter. Humildade é não se exaltar pelaquilo que tem. Humildade não é saber pouco. Humildade é não se orgulhar daquilo que sabe. Porque no reino de Deus, o problema nunca foi ter
ao saber. O problema sempre foi querer ser maior do que os outros. E foi isso que estava acontecendo com os discípulos. Eles estavam discutindo. E Jesus diz, olha, não, para com isso aí. Se tornem como crianças. Ou seja, abram mão das necessidades de provar que são maiores do que os outros. Porque no reino, quem quer ser primeiro, que faz-se a si mesmo o último. Quem quer ser grande, torna-se servo de todos. Deus não rejeita quem tem muito. Deus rejeita quem se exalta por isso. E Ele exalta aquele que, mesmo tendo muito, permanece humilde diante dEle. No reino de Deus, meus irmãos, grande não é quem sabe mais, nem quem tem mais, é quem se humilha mais. É isso que funciona no reino de Deus. Tem uns dias desses, uma irmã chegou perto de mim e ela falou assim, ai pastor, eu passo a vida pedindo perdão a pessoas que na realidade foram elas que erraram comigo. E ela estava indignada com isso. Eu passo a vida a pedir perdão a pessoas que erraram comigo. Elas erram comigo, mas toda hora eu vou lá e peço perdão. E eu respondi assim para ela, olha, isso é coisa de crente mesmo. Isso é coisa de crente mesmo. Só crente consegue fazer isso. Só crente consegue se fazer inferior ao próximo. Só crente consegue se colocar numa condição de culpado, quando na realidade o culpado é o outro. E sabe porque é que o crente faz isso? Porque foi isso que nós aprendemos do nosso Salvador. É esse o exemplo que nós temos do nosso Salvador. Hoje os crentes querem andar armados. Eu não estou a falar de porte de arma, mas prontos para responder. Ignorância com ignorância, estupidez com estupidez, brutalidade com brutalidade, soberba com soberba. Os crentes hoje querem debater, é o dá e leva. Eu sou crente, mas a minha boca não é. Eu sou crente, mas o meu braço não é. Nós estamos preocupados com o ego. Agora a criança não. A criança quer brincar. A criança quer estar envolvida. A criança quer estar no meio. Faz birras, também faz, mas logo logo passa. Agora tem uns crentes velhos que ficam com a cara amarrada anos e anos e não pede perdão e fica embuchado e se afasta e sai da igreja. Sabe por quê? Porque não sabe se humilhar. Não sabe ser como criança. E Jesus foi bem claro. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança será o maior no reino de Deus, no reino dos céus. Pastor, mas Paulo diz que a gente não pode ser como meninos. Não é? Parece que está meio contraditório essa palavra hoje. Romanos capítulo 14, verso 20. Não sejais como meninos. Mas Paulo e Jesus estão falando de assuntos diferentes. Paulo fala de maturidade no entendimento. Paulo fala de discernimento do certo e errado. Paulo fala de saber identificar doutrina correta, doutrina errada. Paulo fala de estabilidade espiritual e emocional. Jesus está falando de algo mais profundo. Jesus está falando de atitude do coração. Jesus está falando de humildade diante do próximo, da dependência de Deus em qualquer circunstância, da ausência de orgulho e na capacidade de submeter ao próximo. Que é isso que o cristão deve ser, como criança no coração, humilde, dependente, sem ambição egoísta e adulto no entendimento, firme na palavra, maduro na fé, discernindo o certo e o errado. E Jesus continua no verso 5: e quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim recebe. O que é que Jesus está ensinando aqui? Depois de falar sobre tornar-se como criança, Jesus avança agora para outro patamar. Não é só em ser como criança, na humildade, mas também como eu trato uma criança, como eu trato os pequeninos. Quando ele diz assim, olha, receber uma criança, não é pegar no colo, cuidar, necessariamente não está a falar aqui só de uma criança no sentido literal, com as suas necessidades, mas fala de algo mais profundo. Né? Daquelas crianças também no sentido espiritual, pessoas simples, pessoas humildes, sem status, dependentes, os pequeninos no reino, aqueles que ainda são crianças tanto literalmente como na fé, aqueles que é preciso paciência, aqueles que dão trabalho, aqueles que ainda não sabem como funciona o Evangelho, aqueles que ainda são imaturos na fé, e claro também as crianças de colo, que são os pequeninos. E nós, os mais maduros, devemos recebê-los em nome de Jesus.
não é um acolhimento de qualquer jeito. Nós recebemos por causa de Cristo. Não é porque a pessoa mereça, às vezes alguns nem merecem. Mas por causa de Cristo eu recebo. Com a motivação correta do reino. Reconhecendo que pertencem a Jesus. E Jesus está dizendo, quem recebe um desses, está recebendo o próprio Cristo. E isso tem que mudar tudo como você trata as pessoas. Os novos convertidos, as crianças, aqueles que não têm nada para te oferecer, aqueles que às vezes parecem os mais desprezíveis. Como vocês tratam esses pequeninos revela como você trataria Jesus. E os discípulos estão aqui discutindo quem seria o maior. E Jesus responde, não só com um chamado à humildade, mas também com a valorização dos mais pequenos, dos mais imaturos. Porque para Jesus não é sobre subir e ser grande, é sobre descer e acolher os que estão num patamar mais baixo. É sobre eu me colocar no nível dos mais pequenos. E essa mentalidade dos discípulos era errada. E essa mentalidade dos discípulos de quem quer ser o maior leva às vezes a gente a ignorar os que aparentemente não têm valor, a valorizar só aqueles que têm muitos seguidores, só aqueles que têm muita influência, a desprezar os simples e os humildes. Mas a mentalidade do reino é honrar pequenos, acolher simples e servir sem interesse algum. E quem nós por vezes ignoramos pode ser exatamente alguém que Cristo valoriza. E olha o perigo disso. Mateus capítulo 18, verso 6 continua: qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que pendurasse ao pescoço uma grande pedra do moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Irmãos, fazer tropeçar, a palavra escandalizo, que é de onde vem a nossa palavra escândalo, é colocar uma armadilha, fazer cair numa cilada, levar alguém ao pecado. Fazer tropeçar não é somente ensinar o caminho errado. Fazer tropeçar não é somente não trazer para a igreja. Fazer tropeçar é interferir no caminho de alguém com Deus. E o que é que significa isso, passando para o contexto que nós começámos a falar aqui, que é o contexto das nossas crianças? É que por vezes nós podemos até andar no caminho certo com os nossos pequenos, mas estando colocando obstáculos no caminho deles. Não só por conta da nossa conduta que não honra a Deus, um mau testemunho que tem influência sobre a vida deles, mas também podemos estar colocando obstáculos na vida dos nossos filhos pela maneira que nós abordamos a importância das crianças e dos pequeninos no reino de Deus e na igreja. E a criança, ela tem que entender que ela faz parte do corpo também de Cristo, que é muito mais do que isso aqui que está visível. A criança precisa entender o que é um culto a Deus. A criança, ela tem que entender o que é o temor do Senhor. A criança, ela tem que entender o que é o Evangelho. E isso é responsabilidade dos pais. O Ministério Infantil está aqui para apoiar. Eu sei que hoje está sendo difícil para quem tem criança pequena aí, mas também é uma maneira de nós valorizarmos o Ministério Infantil e vermos como é importante para a igreja. Mas às vezes é preciso um chacalhão, é preciso nós termos uma chamada de atenção e ver que nós temos uma responsabilidade gigantesca, que ninguém tem essa responsabilidade por si. A sua é sua, a minha é minha. E cada pai, individualmente, se não tem esse cuidado, ele está colocando tropeços na vida delas. Irmãos, falta nós explicarmos o Evangelho às nossas crianças. Mas nós estamos substituindo o Evangelho por telemóveis, por tablets, por videogame, por atividades sem fim. E eu não quero endemonizar essas coisas, né? Mas isso não vai ajudar. Essas coisas, pelo contrário, vai ser veneno na vida delas. E nós não estamos a ensinar o Evangelho às crianças. E as crianças têm que conhecer o Evangelho. E conhecer o Evangelho não é conhecer as histórias da Bíblia. Nós estamos ensinando as histórias da Bíblia, mas nós não estamos ensinando o Evangelho. E são coisas diferentes.
Eu vou dar só um exemplo, de dezenas de milhares de exemplos. A gente chega para a criança, e se eu perguntar aqui qualquer uma dessas crianças, eu tenho a certeza que ela vai saber quem matou Golias. E a gente ensina a criança assim: olha, você tem que ser como Davi, enfrentar os gigantes na vida, em nome do Senhor dos Exércitos. Mas essa não é a mensagem do Evangelho que a passagem de Davi e Golias quer passar. A história de Davi e Golias, nós não somos Davi. Entenda, na história de Davi e Golias nós não somos Davi. Nós somos o povo de Israel, que enfrentava um inimigo, que enfrentava a vergonha, que enfrentava a afronta, que enfrentava o desprezo, que estava perdido, que tinha medo, que não tinha esperança. Nós somos o povo de Israel, assim como nós, que temos um grande inimigo, o pecado, a carne, Satanás, e ficamos desesperados, e ficamos envergonhados, e nos sentimos perdidos, e não tínhamos esperança, uma luta que aos olhos humanos nós nunca poderíamos vencer, assim como aquele povo lá de Israel. Mas assim como Davi foi em representação de um povo, sozinho, lutar contra um gigante que atormentava o povo de Deus, Jesus foi sozinho para a cruz, em nossa representação, vencer um inimigo que nós nunca poderíamos vencer. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E porque Davi venceu Golias, o povo foi liberto da opressão dos inimigos. E assim como porque Jesus venceu a morte, nós temos vida em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Entendem a diferença entre ensinar histórias da Bíblia e ensinar o Evangelho? É muito diferente. E nós temos que ensinar o Evangelho, porque senão eles podem aprender a Bíblia de capa a capa. Se eles não conseguirem olhar para a história de José e ver Jesus, que salvou a sua família, que tinha uma capa do Pai, como Jesus falou: olha, mostra-nos a minha glória como eu tinha contigo antes da fundação do mundo, que foi traído pelos irmãos por 30 moedas, por 20 moedas de prata, como Jesus foi traído por 30 moedas de prata, que desceu ao poço, à sepultura, mas que depois subiu, que desceu ao mais fundo cárcere para se levantar como governador do Egito. Assim como Jesus desceu à sepultura para se levantar Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Entendem a diferença de ensinar histórias da Bíblia e de ensinar o Evangelho? Aleluia. Meninos, meninas, crianças, presta atenção aqui, criança. Agora é para criança. Sempre foi para criança, mas presta atenção. No mundo vocês vão ter muitas lutas, jovens também, muitas lutas, muitas dificuldades. Vocês vão ter, às vezes o pai e a mãe não vai estar sempre lá, né? Vocês vão ter que, às vezes vai haver situações que vocês vão estar sozinhos, aparentemente. Mas sempre que vocês clamarem pelo nome de Jesus, quando vocês estiverem sozinhos na escola, aquele amiguinho querendo fazer mal, clama o nome de Jesus. Jesus está lá com vocês. A Bíblia diz que os vossos anjos estão diante da face de Deus e eles são espíritos ministradores para irem em auxílio daqueles que vão herdar a salvação. Crianças, não tenham dúvidas do Cristo que vos salvou. Crianças, jovens, Jesus morreu por vocês. Hoje a Maria tentou me enganar lá. Aí eu fiquei chateado com ela. E eu disse assim para ela: estás a ver porque é que nós precisamos de Jesus? Eu falei assim para ela: entendes porque é que nós precisamos de Jesus? Porque nós somos falhos.
que nós somos pecadores. Porque às vezes nós dizemos uma meia mentirinha, uma meia verdade, que parece verdade, mas afinal não era tão verdade. Uma parte é verdade, outra parte não é. E eu falei com ela, percebes porque é que nós precisamos de Jesus? Nós temos que ensinar os nossos filhos que eles são dependentes de Jesus. Eles têm que ter em Jesus o seu ídolo, o seu herói. O seu herói. Porque Ele é o nosso único herói. Ele é o nosso verdadeiro herói. Nós estamos com eles, não sei, eu quero acompanhar os meus filhos. Se eu pudesse acompanhá-los até eles terem 90 anos, e obviamente eu morrer primeiro, eu acompanharia, mas a gente sabe que vai chegar a uma altura que o pai não vai estar, a mãe não vai estar, mas o Pai do céu vai estar. Esse nunca vai deixar, esse nunca vai nos abandonar. E vocês, crianças, eu sei que talvez vocês não consigam entender tudo do Evangelho, mas creia que Jesus, Ele ama vocês. Ele morreu numa cruz para vos salvar. E Ele deseja muito, muito ter um relacionamento com vocês também. Ele não quer ter só um relacionamento com os adultos. Ele quer ter um relacionamento com as crianças, com os jovens, com os mais velhos, com os mais novos, com todos. Pedro diz assim, olha, a promessa é para os filhos, para os velhos, para os jovens, para todos quantos nosso Senhor chamar. E vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Um dia os nossos filhos, eles vão ter que tomar uma decisão para Cristo. Aleluia. Eles vão ter que decidir por Jesus. Eles vão ter que confessar publicamente, Jesus, eu amo o Senhor. Ainda que eu às vezes não conheça tão bem, mas eu entendo que eu preciso do Senhor. Eu entendo que só no Senhor eu tenho salvação. E um dia as nossas crianças, elas têm que tomar essa decisão. E eu queria fazer um convite não só para as crianças, mas que qualquer um que aqui esteja, que o Senhor tenha tocado no coração. Se existe alguém aqui que deseja entregar a sua vida a Jesus, seja criança, seja jovem, seja adulto, alguém aqui que deseja, olha, eu quero Jesus, eu quero tomar essa decisão para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Existe mais alguma criança, jovem, adulta, adolescente que queira tomar essa decisão para Cristo? Gustavo já está aqui. Foi o primeiro da fila. Ele entendeu. Na realidade, ele já tem esse desejo há um tempo. E ele entendeu que ele precisa de fazer isso. Certamente tem o testemunho dos pais em casa, um testemunho que é brutal. Um dia a gente vai convidá-los para estar a testemunhar aqui. E tem também um ensino na igreja. Aleluia. Aleluia. Eu quero dar essa oportunidade hoje para as crianças, para estarem fazendo essa confirmação pública de fé. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado é o teu santo nome. Toda honra, toda glória seja dada a ti. Esteja orando. Coloque as suas mãos para cá. Vamos orar por eles.
Glória a Deus. Glória a Deus. Mas às vezes sou levado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos estar orando. Eu queria a atenção dessas crianças agora aqui. Crianças, olhem para mim aqui. A palavra do Senhor diz que a gente tem que confessar com a boca e crer com o coração. Vir aqui à frente não necessariamente muda nada, se for só para ficar bonito. Vir aqui à frente só para ficar bonito não muda nada. Agora, se vocês sentiram no vosso coração que não há outro caminho que não Jesus, se vocês sentiram no vosso coração que não existe outra solução para a nossa vida que não Jesus, então eu quero convidar vocês a fazer uma oração. Eu quero que vocês repitam comigo. Eu vou vos ajudar nessa oração. Vocês vão fechar os vossos olhos. É sério, é um momento sério, é uma decisão séria. Eu não quero fazer isso para a câmera, para mostrar. Não me interessa nada disso. Eu quero que vocês estejam conscientes daquilo que vocês vão dizer. Eu sei que existem crianças muito pequenas aqui, mas os pais estão assumindo aqui um compromisso também publicamente. Então, crianças, vamos fechar os nossos olhos. Vocês vão repetir aquilo que eu vou dizer, tá bom? Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entendo que o Senhor é o meu Salvador, que morreu pelos meus pecados, que ressuscitou para que eu tivesse vida eterna e que um dia virá me buscar para estar com Ele para sempre. Senhor, cuida da minha vida, nos meus medos, nas minhas dificuldades, nos meus problemas. Cuida da minha família e que a minha vida seja para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Espera, fica. Agora a igreja vai orar com eles. Vamos orar por eles. Continua com os olhos fechados. Põe as suas mãos assim. Vamos abençoar a vida das nossas crianças. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor preparou esse momento para nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor está dirigindo o Teu povo e a Tua igreja. Guarda, Pai, a vida de cada uma dessas crianças. Em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, não posso viver
na tua presença. Guarda de todo mal. Fortalece, ó Pai, no meio deste mundo corrompido. Livra de todo vício, de toda maldade, de toda a influência maligna. Oh Pai, que o teu Santo Espírito possa estar habitando, dirigindo, guiando a cada passo das suas vidas, Pai. Guarda a vida dos pais, educa, Senhor, revela-te na vida deles, Pai, em nome de Jesus. Que o teu nome seja glorificado, Senhor, na vida delas, Pai, e que tudo o que foi falado e feito sobre elas e através delas seja para a glória e para o louvor do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus mais uma vez. Uma salva de palmas para o Senhor. Deus abençoe as nossas crianças.